Olá, bem-vindos a mais uma edição do Food Connection, a única mesa redonda da televisão mundial onde o assunto é a própria mesa. Aqui a gente discute as coisas mais importantes e mais relevantes da gastronomia do Brasil e do mundo. Hoje vamos falar dos efeitos do aquecimento global sobre a produção de vinhos. Em algumas regiões do mundo, mesmo na França, o efeito pode ser desastroso. E aqui no Brasil? Hoje vamos falar também de um assunto bem indigesto. A aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei do veneno. Quais as consequências disso para o nosso país e para a nossa comida? O nosso terceiro tema é a carne mais cara do mundo, a carne, o Wagyu, que é originária do Japão e que aqui no Brasil está ganhando uma expansão enorme. Que carne é essa? Vale a pena o preço que ela custa? E para nos acompanhar na jornada de hoje do Food Connection, eu tenho aqui ao meu lado, como sempre, a presença indispensável da minha companheira de mesa, a chefe Bel Coelho, do Cuia Café. Sempre uma honra estar nessa mesa. E uma convidada especial para o dia de hoje, que é a cantora, compositora Ana Canhas. Olá, querido. Que volta ao Fazano. Estou muito feliz de estar aqui. De volta ao Fazano depois de 16 anos, né? Que loucura. Pois é, aqui o nosso programa é gravado aqui nesse cenário incrível do restaurante Fazano, em São Paulo, que fica no Hotel Fazano, que também cedia o Bareto, que foi o bar onde eu conheci a Ana muitos anos atrás, que era uma cantora promissora na época, cantava aqui no Bareto. E hoje é uma superstar, né? Agora! Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, dizer que eu sou fã dos dois, né? E realmente quando eu cantava aqui, era crooner do Boteco de Milhões, chamado Bareto, foi uma escola cantar aqui, né? Então eu não poderia estar aqui hoje no Fazano, nesse programa, sem lembrar do Mário Edson, pianista, que é uma figura antológica aqui dentro e um pai para mim, um pai artístico que me ensinou muita coisa. E também dizer que eu sou super fã da Bel, minha amiga. Já tive a honra de ir na casa dela comer uma comidinha feita por ela. É recíproco. Então muito. São muitas emoções aqui hoje, gente. Entre amigos e um lugar que realmente foi um marco para mim, na minha caminhada. Aqui foi o antes e depois. O tempo passou de lá para cá, hoje você tem uma carreira incrível, já, enfim, com um disco consolidadíssima. lançado, parcerias incríveis, né? Sim. E, bom, o tempo vai passando, a gente vai mudando e o planeta está mudando também com o passar do tempo. A gente está... O planeta está gritando, né? Na verdade tem humanos mudando o planeta, né? E tem uma coisa paradoxal, assim, que a gente estava falando agora, vamos falar de vinhos, né? Que o aquecimento global está tendo um efeito maluco sobre os vinhos. Porque algumas regiões estão conseguindo produzir vinhos, regiões que não produziam antes. Por exemplo, a Inglaterra hoje está fazendo vinhos espumantes. A Inglaterra não fazia vinho nenhum, fazia cerveja. Hoje está fazendo vinhos espumantes de boa qualidade, porque, principalmente no sul, né, do país, enquanto que regiões como Bordeaux, na França, que tradicionalmente faziam grandes vinhos e tal, o calor ali está começando a ficar tão intenso que as uvas estão ficando concentradas demais. Sim. Então, por um lado, você tem lugares como a Tasmânia, que é a última fronteira do mundo. Eu só conheço o diabo da Tasmânia, que é aquele que gira em volta da árvore. Não, a Tasmânia é um lugar incrível. Por exemplo, frutos do mar na Tasmânia são incríveis, porque as águas, eu conheço lá, e as águas são super geladas, são frias. É a última terra que tem antes do Polo Sul. Então, esse frio sempre foi muito bom para os frutos do mar, mas para vinho, nem pensar. Agora eles estão fazendo vinho, porque está aquecendo lá. E lugares tipicamente produtores de champanhe ou de vinho branco estão tendo dificuldades, né? É muito sério, na verdade. Isso tudo pode mudar, né? Regiões que eram típicas para um tipo de vinho, mudar Pode ter que mudar o vinhedo inteiro, né? Pois é. É sério, né? Bom, vamos ver como é que são as consequências desse movimento climático aqui no Brasil, ouvindo o Gregório Salton, que é o diretor de enologia da vinícola Salton, que fica no Rio Grande do Sul. Ao longo dos últimos anos, a gente vem estruturando o nosso núcleo de pesquisa, desenvolvimento e inovação.
Por que eu digo isso? Porque através dessa iniciativa, né, através desse núcleo, que nós começamos a monitorar, nós começamos a acompanhar mais de perto uma série de assuntos técnicos, sempre com uma índole técnica, né? Dentre os quais a gente pode inserir, né? Pode contextualizar toda essa questão do clima. Não dá para negar que durante muitos anos, né? A gente sabe, safra em qualquer lugar do mundo oscila, né? Então, safras de extrema qualidade, safras normais, safras de qualidade inferior. E a gente, por algum motivo, nos últimos anos, tem observado no Brasil safras de extrema qualidade, em pouquíssimo tempo. Então, eu posso citar aqui 2018, 2020, 2022, que não concluiu ainda, mas ao que tudo indica vai ser outra grande safra. Então, tu vê que em pouquíssimo tempo a gente teve, né, essas 3 safras em um patamar extremamente elevado. Pode ser influência dessa mudança climática? Pode. Eu não me arriscaria a afirmar isso nesse momento, mas pode ser que sim. Eu achei muito louco, assim, o que ele falou, porque tô um pouco confusa, até vou pedir explanação aí dos Masters, que ele falou que tem ocorrido safras de alta qualidade recentemente, sendo que isso é uma coisa sazonal, que às vezes é ruim, às vezes é médio, às vezes é bom. Significaria que o aquecimento global está favorecendo os donos de vinícolas aqui no Brasil? Depende do vinho que ele produz. Depende da região. Às vezes pode concentrar, por exemplo, por causa do calor. Aí concentra açúcar, né, na fruta, e menos água, menos diluído, eu diria, assim, sabe? Aí o resultado ele muda. Eu acho que também é uma questão de tempo para as pessoas observarem, entenderem o que vai ser do vinho de cada um, ou se vai ter que mudar a espécie, o tipo de vinho, enfim. O Rio Grande do Sul, essa região da Serra Gaúcha, sempre foi uma região com muita umidade e muito frio. Essa temperatura sempre foi boa para fazer vinho espumante. Então, o vinho espumante lá sempre foi muito bom. Mas os vinhos tintos, por exemplo, era muito variável. Era raro você ter uma grande safra, porque era raro você ter um verão legal, ensolarado e tal. Precisa de sol. A uva tinta precisa de sol. Então, o que está acontecendo agora é que os vinhos tintos lá estão sendo favorecidos pelo aquecimento. Mas talvez isso seja ruim para os espumantes, que são os melhores vinhos que são feitos lá. Então, se isso acontecer, pode ser uma loucura, porque aí você tem que começar a mudar todas as plantações, mudar as variedades. E acho que existe um equilíbrio natural das coisas, né? No sentido de que quando uma coisa fica muito boa só para um grupo, significa que um outro grupo não vai se prejudicar de alguma forma. Exatamente, é um equilíbrio. Então, que isso é para a vida, né? Isso a gente pode expandir para qualquer coisa. Não mas esse equilíbrio, em termos de vinho no planeta, vinha sendo... de que forma ele se dava? Cada região era beneficiada de uma forma ou de outra. Então, fazer champanhe em Bordeaux não daria certo. Fazer champanhe na região de Champagne dá certo. O fato é que eu acho mais importante dessa notícia é que o aquecimento global é um fato e está mudando, vai mudar economicamente esse setor e vários outros setores, e a gente não pode mais ignorar, assim, né? E esses produtores podem enfrentar crises, enfim, e ter que mudar completamente a produção. Eu acho que fica aí o questionamento do que a gente está fazendo com o planeta, né? Mais do que tudo, eu acho que é essa a mensagem, né, da notícia. Pode ser que a gente venha, isso também, talvez a gente vá à praia na Suécia. E o que isso quer dizer, né? Pode ser bom. A gente já está começando a beber vinho da Noruega, por exemplo. Pois assim, para mim é triste, porque a gente está acelerando e contribuindo para mudanças muito drásticas do clima, a humanidade, né? E isso a gente não sabe onde vai chegar, mas assim, mais enchentes, mais secas, severas. Positivo, acho que não vai. Pode ter um ou outro aspecto positivo, mas assim, quão positivo, né? É uma cidadezinha, um produtor, uma região. Eu acho que de uma forma geral, vai ser necessário agir nos dois sentidos. A humanidade vai ter que tentar parar de mudar tão drasticamente o clima, porque
é uma mudança muito drástica, não é que é uma coisa que em 1000 anos vai mudando devagar e as pessoas vão se adaptando. Exato. Está mudando muito rápido, né? Para adaptar modo de vida, modo de produção, está sendo muito... Então, tem que ir mais devagar, né? Sim. E, ao mesmo tempo, isso acho que é definitivo, no caso do vinho e de outros produtos agrícolas, a gente vai ter que se adaptar e, enfim, por exemplo, na Europa, sempre teve um princípio de plantar as uvas vinícolas em colinas, sempre com face sul, Sim. porque eram mais ensolaradas. E no hemisfério sul, sempre nas colinas, face norte, Sim. porque é mais ensolarado. Já estão começando a mudar a orientação. Por causa da incidência maior. Porque está ficando quente demais, então no norte e aqui no sul estão começando a plantar do outro lado da colina, onde é menos ensolarado. Então. E cada vez que você toma uma decisão dessas, isso demora, né? Você começa a plantar tudo de novo, são 7 anos para a planta começar a conseguir fazer um vinho razoável, muito mais tempo para fazer um bom vinho, fora o tempo... Enfim, mas essas medidas já estão começando a ser tomadas e isso vai ser curioso, porque tem vinhos que têm fama secular que vão deixar de ter esse prestígio, né? A gente vai ter uma extinção de vinhos mesmo. Assim. Isso é um exemplo, imagina, são tantas produções, tantas... Mas aí a gente está vivendo um momento, né, de fake news e de coisas... De negacionismo. Tem gente que acha que a Terra não é redonda, é muito louco. Então, e que o clima não está mudando, e que o homem não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver, né? Isso aqui não dá para engolir, né? Pois é. Não dá para engolir. Bom, nós vamos ficar aqui por enquanto, né? Esse debate que provavelmente vai voltar várias vezes ainda no Food Connection, fazer um pequeno intervalo e a gente volta já com o próximo bloco. O Grupo Vista do restaurante de mesmo nome, no topo do prédio do MAN, está para abrir mais um negócio no Parque do Ibirapuera. O bar e restaurante Selvagem. A casa tem um espaço de 540 metros quadrados com mesas em um terraço aberto e está sob comando do chefe Felipe Leite, ex-La Fronteira. Entre os pratos está a costelinha de porco cozida com cerveja, legumes ao alho e mandioca grelhada. O restaurante Lazai, no Rio de Janeiro, mudou de endereço e de formato. Agora o chefe Rafa Costa e Silva, que é um dos mais premiados do Brasil, recebe apenas 10 clientes por noite, sentados em um balcão aberto para a cozinha, onde ele elabora um cardápio com a mesma essência de antes, em cerca de 16 etapas. O chefe valoriza os pequenos produtores cariocas e realça vegetais em suas criações. E por falar em Rio de Janeiro, o chefe carioca Pedro de Artagão inaugura uma filial do Boteco Rainha em São Paulo. A nova casa é um misto de bar e restaurante de antigamente com petiscos, frutos do mar e carnes da brasa. Ficará no Itaim Bibi. Um projeto de lei da Câmara dos Deputados obriga bares, restaurantes e lanchonetes a disponibilizar cardápio em libras. A proposta, se for aprovada, vai valer para estabelecimentos em todo o país com mais de 80 lugares, deixando de fora apenas os que possuem sistema de autosserviço. A recente aprovação do projeto de lei 6299, também conhecido como o projeto de lei do veneno, acendeu o alerta de ambientalistas e de todo mundo que é preocupado com a qualidade da alimentação no Brasil, porque é um projeto de lei que meio que abre as porteiras para a invasão de agrotóxicos aqui no Brasil. Primeiro porque disfarça o nome do agrotóxico, começa a chamar de pesticida. Assim é o texto dessa nova lei que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas ainda tem que passar pelo Senado. Em segundo lugar, esse projeto de lei também tira da Anvisa, do IBAMA, ou seja, dos organismos de fiscalização da qualidade alimentar, o poder de interferir na aprovação ou não dessas dezenas ou centenas de agrotóxicos que estão invadindo o Brasil. Bom, essa é uma discussão que é indigesta, mas diz respeito a... Enfim, a todos nós. Não é um problema só da economia, do agronegócio, não é um problema só do campo. É um problema da comida que os nossos filhos têm no dia a dia, né? Sim, e da água, né? As nascentes, elas são muito contaminadas com esse emprego de veneno tão exacerbado.
A lei diz, quer dizer, ela foi mudando, né? Ao longo do tempo, ela é de 2002 e aí chamava a Lei do Alimento Mais Seguro no início. Justamente, o agronegócio ele é muito eficiente em criar essas narrativas de dizer que essas melhorias são positivas para a população e para quem se alimenta daquela comida, né? Mas, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com isso. Eles querem facilitar a entrada de agrotóxicos, novas fórmulas, tem novas formulações de agrotóxicos antigos, mas que são igualmente nocivos para a saúde, mais eficientes, às vezes, para produção, né? 2 safras, ou como pesticida, mas muito prejudiciais para a nossa saúde, principalmente de quem emprega e, a longo prazo, de quem se alimenta, ou o animal, né, que vai se alimentar dessa ração, né, no caso da soja, milho, enfim, ou o próprio algodão, cana-de-açúcar, que tem muito emprego de veneno. Os nossos questionamentos têm a ver com por que a gente precisa de tanto veneno. Tem a ver com superproduções, eles querem cada vez produzir mais, e a gente precisa produzir mais. Não é... Então, a outra distorção de narrativa é de que a gente precisa do agronegócio para não passar fome. Se isso fosse verdade, a gente não teria fome, já não teria fome. Mas ele alimenta o mercado de commodities, né? A ideia é essa, e a gente tem que primeiro alimentar a população. Quem realmente alimenta a população é a agricultura familiar. 70% da comida de verdade que a gente come vem da agricultura familiar, e transformar isso num manejo mais sustentável é possível. Existe um mito de que, usando esse tipo de recurso, venenos, por exemplo, desse tipo, se garante uma maior produção. Garante. Agora, será que é uma produção de mais qualidade? E será que é necessário isso para que o campo se desenvolva e produza alimentos, né? A gente tem um depoimento, por exemplo, do casal que tem um sítio aqui no interior de São Paulo, o sítio A Boa Terra, que viveu essa experiência. Vamos ver o depoimento deles de substituição de agrotóxicos por agricultura sistema sustentável. de agricultura sustentável. Vamos ver o depoimento deles. Eu fiquei testemunhando muitos acidentes com veneno, levando pessoas no hospital, usando veneno para milho, e até um ficou bastante doente, que certeza que sofreu, por assim dizer, sequelas, né? Acho que teve um momento assim muito forte. Então, primeiro, sempre tentando diminuir, né? E também as dosagens, quando usava veneno, tentar assim usar dosagens mínimas, mas até cair realmente a ficha e dizer, olha, é muito estranho colocar veneno, né, agrotóxico, veneno em comida, né? Isso é absurdo. E está mais preocupado ainda com crianças, né? Enfim, adultos, crianças, né? E isso foi assim que você tomou a decisão, não, eu vou fazer de tudo para aprender a produzir orgânico. Ana, você no seu dia a dia, você come produtos como o que esse casal produz, por exemplo? Eu achei muito fofo esse vídeo. Os meus amigos me zoam, né, quando eles vão em casa, porque basicamente a minha geladeira são Tupperwares com cenoura, beterraba, alface. Eu sou a louca das legumes, assim. Eu fui vegetariana por 20 anos. Recentemente, na loucura da pandemia, um dia eu abri uma lata de atum e comi tudo. Foi uma coisa louca que me aconteceu. Acho que foi naquele contexto da gente não poder fazer show, não sei o que me deu que... Então, né, para ser honesta com vocês, eu tenho comido peixe ultimamente. Mas eu como assim, eu busco comprar orgânicos geralmente, assim, eu tenho, a gente sabe que hoje acesso alimentar ainda é um privilégio, então Sim. A gente precisa sempre colocar isso, né, que é um privilégio, enfim, poder comprar alimentos que... De qualidade, destituídos, exatamente, desse monte de veneno. E eu sempre considerei que isso é uma coisa a longo prazo, que eu acho que eu pensando agora pessoalmente, individualmente, numa saúde a longo prazo, porque
Felizmente, eu tenho pouquíssimo problema de saúde, né? Eu sou uma pessoa que se exercita e tudo, também tenho esse privilégio de poder ter um exercício e tal, mas eu percebo o impacto da minha alimentação mais assim, voltada, e também equilibrada nutricionalmente, de vitaminas e fibras e tudo mais. Acho que eu tenho uma nutricionista enrustida dentro de mim, porque eu adoro, assim, né? E eu tenho um fetiche meio taurino, que nossa amiga é taurina. Eu não tenho touro no meu mapa, mas eu acho que deve estar perdido em alguma estrela, que é muito engraçado. Quando chega a comida na mesa, assim, quando a gente está em grupo e tal, eu viajo na estrada com a minha equipe e tal, eu sempre tenho fetiche de olhar o que as pessoas estão comendo. Eu nunca quero comer, assim, o que elas estão comendo, mas eu quero ver, sabe? Eu quero ver a cara da comida e Até tal. pra ver se quer, de repente, né? Também, eu gosto de olhar também pra mesa dos outros. É uma coisa louca, assim, que eu fico assim, ai, o que você pediu? Ai, o que você pediu? Ai, sabe? Então, é meio um fetiche, assim, e uma coisa louca. É uma coisa interessante, que eu, pensando assim, em longo prazo, né, pensando no tempo, que quando eu era jovem, essa questão do meio ambiente e tal, já estava colocada, né, uma coisa que muita gente se preocupava e tal, mas era uma coisa de nicho, assim, os ambientalistas, né? Os vegetarianos, os hippies, os não sei o que, tinha assim umas tribos que se preocupavam com isso, né? Como esse casal, por exemplo. Esse casal e tal. Graças a Deus. Agora, é interessante como com o passar do tempo isso está, apesar de toda a pressão assim da indústria alimentar e tal, para entuchar veneno na gente, isso é uma coisa que está meio que se popularizando, digamos assim, né? Que cada vez mais pessoas que não são especialmente ambientalistas e nem vegetarianos e nem nada, cada vez mais estão se dirigindo para vamos comprar uma coisa melhor, vamos tem um mercado, tem mais oferta também de mercados de orgânicos. E principalmente mulheres, né? Que estão preocupadas com a alimentação dos filhos. Os homens são muito mais enfim, vagarosos. Eles são mais preocupados com a profissão, com a carreira e tal. A gente tem, eu acho que uma coisa feminina é se preocupar com a terra, se preocupar, né? Como que a gente está sendo contaminado, não está sendo, né? Pelo menos de tentar tomar alguma consciência sobre a cadeia do alimento. E, na verdade, quando você começa esse caminho, é um caminho sem volta, e aí você começa a fazer escolhas melhores, né? Não é tipo assim, para de comer açúcar e farinha refinada agora. Quando você começa a seguir o caminho de volta do alimento, você fica perplexo com as coisas que acontecem e por que elas acontecem. Por que tem tanta isenção para veneno no Brasil? Faz sentido ter tanta isenção? É interesse de quem? A gente, né, eles não pagarem impostos como outros produtores, enfim. Na minha visão, não faz nenhum sentido. E eles tentando sempre amenizar, né, tipo, para chamar de insumo fitossanitário. Olha como amenizava, era insumo fitossanitário. Não dá. Aí eles tentaram pesticida, a gente não quer, a gente quer que continue sendo chamado de agrotóxico, porque é tóxico, mata. Eu lembro que eu comi causa câncer, autismo, várias... E não mata só as pestes. Não, e doenças que, aliás, degenerativas. Não são pestes, frequentemente, né? Que se forem bem manejadas no campo, sim, as chamadas ervas daninhas são sensacionais. Sim, mas quando a gente tem biodiversidade, quando a gente tem diversidade de plantas, é mais fácil de controlar. Não estou falando que seja fácil, mas vamos usar toda essa tecnologia que existe no agronegócio, na indústria, para produzir bastante, porque a gente tem terra suficiente já, né, que não precisa desmatar mais, de forma eficiente, né, altamente producente, mas sem precisar envenenar, por exemplo, despejo aéreo de veneno em cima de escolas, em cima de UBS. É inacreditável que a gente ainda está nessa. Mas eu acho que é um pouco ingênuo também da nossa parte achar, porque é revoltante, é muito revoltante, mas é ingênuo a gente, né, tipo, dizer assim, por que isso acontece ainda? A gente sabe, cara, tudo é questão da grana, né, que os conglomerados e os commodities, como você falou. Então, enquanto essa força do planeta Terra for maior, que é o lucro, em cima da destituição da subjetividade da saúde humanas,
tá tudo muito às claras. E aí você falou assim, cara, mas hoje está muito mais popular esse assunto. Hoje o veganismo, o vegetarianismo, o orgânico está muito mais popular. Ainda bem que você tocou nesse assunto, porque você falou, e esses atos? Você me perguntou antes, né, da gente começar a gravar, você acha que teve alguma eficiência, um ato como o Ato pela Terra? Ou, sei lá, lembra a campanha Chega de Agrotóxicos? Já era contra esse PL em 2015. Teve alguma eficiência, né, toda essa movimentação? Tem. As pessoas estão falando sobre isso. O Ato pela Terra, mais... que foi o ato que foi realizado em frente ao Congresso Nacional, quando a Câmara, apesar do Ato pela Terra, terminou aprovando esse projeto de lei, por exemplo, eu acho que é um reflexo dessa maior conscientização, porque quem estava lá não eram só militantes ambientalistas, tinha artistas, né? Caetano Veloso, músicos e tinha vários segmentos lá se manifestando em defesa da saúde pública, né? Então, esse ato, por exemplo, do qual você participou, aliás, ajudou a organizar, por exemplo, é uma demonstração de que é possível, que esse clamor... Nesse dia foi votado da grilagem, né? Que é justamente de regulamentar invasão de terra. No fim, todos esses PLs, esses pacotes todos da destruição que a gente chama, é para regulamentar coisas que eram contra a lei. Leis que defendiam, né, o bem-estar e a saúde humana. Razoavelmente. Óbvio que tudo precisa se modernizar, precisa se adaptar, precisa se modernizar mesmo. Mas tem limite, né? A gente tem que ver interesse de quem? É da população, de algumas corporações, é de um setor muito específico. E não dá mais para a gente falar, não, porque o agronegócio alimenta quem tem fome. Quem, gente? A gente está com 20 milhões em fome. Gente, eu lembro... Não é insegurança alimentar, é em fome, porque a pessoa não tem... Ela precisa comer um macarrão instantâneo para se alimentar. Ela pode se alimentar e continuar vivendo, mas a chance dela ter doenças crônicas por se alimentar muito de alimentos processados, é isso. E aí a gente tem um problema, inclusive público, de saúde pública. A gente vai gastar mais com o SUS, né? Então, eu não consigo entender como é que não sentam à mesa e resolvem. Porque é uma questão de vontade política. É lógico. Bom, mas o nosso bloco está acabando e só queria alertar que o projeto de lei, aliás, vários já foram aprovados na Câmara dos Deputados, mas ainda precisa ser aprovado pelo Senado, então a gente tem que continuar alerta em defesa do alimento. Continuar se manifestando, independente do resultado. Isso. Em defesa dos alimentos, em defesa, enfim, da vida. Da saúde da pública saúde. E não só da saúde das pessoas, saúde até da terra, do planeta. Sim. Porque... Outras espécies. Dos insetinhos, que eu amo os insetinhos. É verdade, eu converso com inseto, eu adoro inseto, sabia? No meu apartamento, é verdade. Gente, não sou louca. No meu apartamento tem formigas. E às vezes eu ponho um restinho de comida lá para elas amam. Uma vez, olha só, Bel, sua experiência super Bel Coelho. Coloquei um pedaço de banana da terra para elas, porque eu adoro banana da terra cozida. Gente, no dia seguinte, elas foram lá, elas comeram e elas deixaram uma farofinha no lugar. Eu não sei o que aquelas formigas fizeram, mas tinha uma farofinha, amiga, de milhões. Era linda a farofa. Eu até fiz um vídeo. Parecia uma farofa que você bota no seu prato lá, que você vende maravilhosa no seu restaurante. E aí eu fiquei, cara... Fezes, né? Não sei. Ai, amiga, eu já não sei. Ela é maravilhosa. O cocô da formiga é lindo. É lindo. Eu adoro. Mas enfim, é isso. Vamos ficar por aqui nesse bloco. Todo mundo alerta. E até o próximo bloco. Mas era amarela a farofa. Já. Sério? Amiga, era farofa mesmo, amarelinha. Estamos aqui de volta no Food Connection. O assunto agora é a carne bovina, que tem a fama de ser a carne mais cara do mundo. Ela tem origem no Japão, que aqui no Brasil agora ela está ganhando muito espaço. Será que ela é tão cara assim? Tem que ser tão cara assim? Vale tudo que ela custa? Hoje a gente vai tentar destrinchar um pouco esse assunto e temos um convidado especialista para falar disso, que é o Daniel Steinbruch, que é proprietário da Guidara, que acho que é a maior produtora, né, de rebanho Wagyu do Brasil. E você também é o presidente da Associação dos Criadores de Wagyu. Então, ensina para a gente, explica para a gente
Por que a carne de Wagyu é tão cara e se vale o quanto custa? Perfeito, muito obrigado pelo convite, primeiramente. O Wagyu ele é caro por um motivo muito claro, que é um animal um pouco mais tardio, ou seja, ele demora mais para engordar e ele exige uma dieta energética. Então, a fase de confinamento dele, a gente faz um semi-confinamento e depois um confinamento, e esse período dura em torno de 28 a 36 meses. Então, o alto valor dele é por conta do custo maior de produção, e também pela escassez genética. Então, se você pegar o rebanho hoje no Brasil, de Wagyu puro tem em torno de 7.500 animais, dentro de um universo de 220 milhões de cabeças no Brasil. Então, e isso daí no mundo inteiro também, com exceção do Japão, que tem uma maior quantidade, o Wagyu ele é escasso. Vamos ouvir o que fala a Tatiana Caruso, que é a diretora de marketing da Associação de Criadores de Wagyu aqui no Brasil, sobre o futuro dessa raça por aqui. Tem o depoimento dela aí, vamos ver. O que a gente tem observado é que o mercado ainda tem uma capacidade de absorver essa produção, tem uma capacidade muito grande. Eu acredito que hoje a gente poderia dobrar a nossa produção do Wagyu, tanto do puro quanto do cruzado, que a demanda ainda superaria a oferta, tá? Isso sem falar no mercado de exportação, né? Eu acredito muito no Wagyu pro consumo nosso brasileiro no cruzamento, tá? A nossa maneira de consumir a carne, eu acredito que a experiência do Wagyu cruzado já nos atenda. E o puro, eu acredito que vai acabar sendo o nosso produto de exportação para o mercado Oriente Médio, Europa, enfim. Agora, eu queria ver também o que pensa o cozinheiro, né? O especialista em carnes, né? A gente também colheu um depoimento de um parrillero, como se diz na Argentina, para falar um pouco sobre como ele usa isso no seu restaurante. Eu acho que como uma coisa relativamente nova, os valores não estão muito regularizados. Então tem alguns muito caros, outros mais baratos. E como tem diferentes graus de marmoreio a carne, então aí tem uns cortes com um preço muito mais em conta e outros absurdamente caros. Sim, a gente procura no Wagyu alguns cortes que em outra raça seria impossível de fazer somente grelhados na parrilla. Como por exemplo o coxão mole, coxão duro, a gente usa também aranhita e alguns outros. O Wagyu dá essa possibilidade, por ser tão macio, a gente coloca diretamente na grelha e fica muito bom, muito bom. E também é interessante ver como as pessoas conseguem entender que não depende somente do corte, senão como depende de uma raça para que tenha característica diferente essa carne. A Ana é vegetariana, já foi, né, vegetariana. Estou aqui fazendo egípcia. E ainda não come carne. Mas você sabe que Plena. a minha experiência com o Wagyu, pela primeira vez, foi em 1995 no Japão. E a melhor experiência que eu tive ao provar esse tipo de carne foi como se fosse um peixe. Porque foi um sashimi de Wagyu, quer dizer, a carne crua, bastante entranhada de gordura, né? Bastante, como a gente está falando, marmorizada, né? Que é uma característica dessas raças japonesas que a gente genericamente chama de Wagyu. E era uma coisa impressionante porque era crua, como se fosse um atum, assim, uma barriga de atum, e dissolvia na boca e dava transmitia um tipo de paladar de carne que eu nunca tinha experimentado. Por outro lado, eu fui também, nessa mesma ocasião, nessa mesma época, eu fui também num jantar cerimonial, estava um dos príncipes, herdeiros, não sei o quê, e o cardápio era francês. E aí tinha um bife Wellington, não sei o quê, cheio de molho, de trufa e tal, e era feito também com Wagyu. Eu achei a maior bobagem. Muita gordura, né? Muita gordura e muita maciez, a carne se perdia. Quer dizer, para o nosso padrão de comer carne, eu gosto de carne assim, com fibra, né? Com textura.
E aquela carne ali, você não sentia o gosto da carne, só sentia o preço, assim, a pompa em torno do negócio, né? Então, eu ainda acho que a gente precisaria descobrir o jeito certo brasileiro de consumir uma carne desse tipo. Eu, por exemplo, filé mignon de wagyu, eu acho um desperdício, assim. Não, mas tem que fazer alguma coisa com o filé. Mas então Eu aceito. então serve cru, faz sashimi, entendeu? Agora, já as carnes de dianteiro, que normalmente são mais duras, mais rígidas, as do wagyu você consegue fazer até grelhadas, né? Sim. Então, eu acho que é um outro... Tem que usar as carnes de segunda do wagyu, por exemplo, para a gente descobrir o sabor que essas carnes podem ter com maciez, né? Na verdade, o wagyu não tem carne de segunda. Essa aqui Eu falei de segunda, entre aspas. Não, ou seja, as carnes de dianteiro. O grande experiência do wagyu é justamente essa. Porque você pega de cabo a rabo, o animal ele tem suas qualidades. Então, colchão mole, quem disse que você poderia fazer um colchão mole na churrasqueira? A gente lançou um corte chamado Topside que vem do colchão mole. Você faz na churrasqueira é melhor do que picanha. Muita picanha por aí. Justamente. E o wagyu eu brinco que ele é democrático. Por que ele é democrático? Porque você tem cortes desde R$20 até R$500, R$600. Qual é o de R$20? Costela. Para o consumidor? Sério? Sim. Para o consumidor final? Não, isso daí da indústria, né? Saindo da indústria. Isso chegaria a quanto para o consumidor? Aí, normalmente, a margem é 30%, né, que o mercado coloca. Mas, de qualquer maneira, assim, você tem essa variação e o nosso trabalho é justamente agregar valor nesses cortes que você chamou de segunda para reduzir o valor do contrafilé da picanha que todo mundo quer. Sim. E a gente não consegue fazer esse equilíbrio uma vez que os cortes de segunda são depreciados. Na verdade, deveriam ser apreciados. Claro. Não, na verdade, esses cortes de segunda, só para... que chamados de segunda, que são já os de dianteiro, mesmo em bois não marmorizados, eles são de primeira qualidade também. Sim. Só que a gente utiliza, em geral, em longos cozimentos e tal. O interessante do wagyu é usar esses cortes de uma forma diferente, em vez de fazer o longo cozimento, que aí ficam deliciosos, né? Os cortes de dianteiro são deliciosos, e de qualquer boi bem tratado. Né? Sim. Mas só no caso do wagyu, você pode usar esses cortes de dianteiro, em vez de fazer um guisado 3 horas, você fazer ele na parrilha, fazer ele na grelha. Isso aqui é interessante, descobrir esse outro registro de paladar, de cortes de dianteiro. E aí você começa a sentir o sabor do corte. Você falou, quando você começa a cozinhar molho, etc., você perde esse sabor. E o dianteiro tem um sabor característico diferente da costela, diferente do traseiro. Então, você comendo ele só grelhado, te dá essa experiência também. E o wagyu tem a questão da saciedade. Você não precisa comer um steak. Quando a gente começou a trabalhar com o mercado da carne, eu sou produtor rural, nunca imaginei que eu ia entrar nisso, só que eu entrei porque eu não tinha onde comercializar meu animal. Então eu falei, bom, já que não tem um frigorífico que pague a remuneração que eu preciso para o animal, vamos começar a comercializar essa carne. E aí o brasileiro tem a mania de comer o steak, né? Então pega um ancho, um chorizo de marmoreio alto, come 350 gramas e aí passa mal. Sim. Então, o bonito do wagyu também é que você come pouco, te dá uma experiência fantástica e você não precisa se esbanjar. Com 150 gramas você está satisfeito e leva essa experiência para casa. Eu acho que o grande lance é que a gente fala muito, né, que é a mudança de paradigma no consumo, né? A gente não precisa de tanta carne, a gente precisa de alimentos de mais qualidade, não precisa de tanto animal, enfim, pode aproveitar o animal como um todo e valorizar o animal como um todo, já que, né, enfim, aquela vida foi, né, enfim... Nem abre essa portinha, amiga. Tá, não, mas nem abre essa portinha. É que eu vou chorar. Eu não sou vegetariana, mas é isso. Já que a gente se alimenta de animais, a gente tem que honrar aquele bicho. Enfim, cuidar e tratar direito. O wagyu costuma ser mais bem tratado, né? Até pelas características e necessidades do bicho. É aproveitar o bicho como um todo, realmente, assim, sabe? Valorizar cada pedacinho, até os ossos, enfim.
Essa é a minha percepção de como a gente deve consumir carne, menos, com mais qualidade. O Wagyu, ele vem de uma região que, assim, em termos de clima e condições de terroir e tudo, é muito diferente do Brasil, que é o Japão. A adaptação desse tipo de raça aqui é muito complicada. No Japão eles têm uma amplitude térmica muito alta. Então, assim, a questão de clima no Brasil não interfere tanto. Logicamente que quanto mais frio, maior a deposição de gordura do animal. Mas com a nutrição a gente consegue chegar num patamar de qualidade muito próximo ao Wagyu japonês. Mas também não é o nosso interesse chegar nesse patamar, porque eu não acredito que o consumo desses marmoreios altíssimos seja para a nossa cultura, para o nosso consumo. Então, a gente trabalha com um sistema de semi-confinamento a pasto, que é justamente para tentar reduzir um pouco esse custo, que no Japão ele é confinado a vida toda, e também trazer um pouco mais de sabor para a carne e não ter esse marmoreio elevado, altíssimo, que o consumo fica mais complicado para o nosso padrão. Aí teria que destinar esse animal mais para a culinária japonesa, fazer um sashimi, um yakiniku, enfim. Eu acho que é interessante adaptar para o gosto brasileiro, porque os japoneses têm uma característica alimentar, assim, que eles gostam de coisa macia. No Japão, eles valorizam muito as coisas creminho, macio. Tal. Maciez. Então, até os peixes gordurosos, não é só pelo sabor. Eles têm um certo paradigma assim, de paladar, que é de coisa macia. E que não é o caso do brasileiro em relação à carne, por exemplo. Ninguém quer carne dura, mas a gente gosta de sentir a fibra, de sentir... Então, o grau de marmoreio, ou seja, o grau de gordura entranhada que se usa no Japão, nos melhores cortes de Wagyu, é um exagero, assim para o nosso paladar, pelo menos, né? Para o nosso padrão. Lá eles consomem 70 gramas, 100 gramas. Então, eles comem pouco, né? Inclusive, comem menos que a gente. E outra coisa é que lá também sempre vai ser também uma coisa cara, porque a carne, qualquer carne no Japão é caro porque eles têm pouco território, tem pouco área para criação. Você acha que no Brasil, que a gente tem muito mais terra, a tendência é expandir a produção de Wagyu aqui e baixar os preços? Com certeza. A gente está fazendo um trabalho para aumentar, né, o volume de Wagyu, mas onde vai ter o principal crescimento é no Wagyu cruzado, que aí entra mais no paladar nosso. Uma carne com menos marmoreio, porém um marmoreio superior ao que se encontra no mercado hoje. Você tem cruzado também? Né? A gente trabalha, a gente tem a linha de puro cruzado, taurino e cordeiro. Taurino? Mas taurino são as raças que não são zebuínas, Isso. né? Isso não são o quê? Que não são zebuínas. As zebuínas são zebuínas. Os zebus têm aquela corcova, sabe? Que é o gado que era mais comum no Brasil. O zebu é o Bos indicus e aí tem o Bos taurus, que é de origem continental europeia. Quando você vê o boi que não tem corcova, que é retinho em cima... porque eu não entendo nada. Outra... Assim. Então, vai muito do teu objetivo. Tá? Mas, assim, o crescimento que a gente está vendo, a gente consegue mensurar muito com questão da certificação de carne, que hoje a associação faz um trabalho de certificação de carne e está crescendo de forma exponencial. Então, tanto a questão de novos criadores entrando na raça, novas marcas de carne entrando, então isso daí a gente vê com bons olhos e, claramente, a gente nunca vai chegar num valor de boi commodity, mas a gente vai... A tendência é que o produtor, sabendo trabalhar os cortes, esse custo do Wagyu como um todo tende a diminuir. Bom, aprendemos todos, então, um pouquinho mais sobre o Wagyu, até a Ana.
Tá olhando desconfiado. Tô fazendo egípcia aqui. Mas um dia você ainda vai abrir um... A gente vai... Não vou não, amor, eu não vou não. O Wagyu vai mudar pra falar. Você abriu a latinha de atum? Não. Você abriu a latinha de atum? Não. Eu fiz um peixe pra você, Não, vez, peixe sim, mas assim, acima disso não, gente, porque a minha questão é com os animais mesmo. Eu não sou aquela vegetariana que fica, enfim, ou que come peixe, que fica assim... eu acho que, enfim, desejo todo o sucesso do mundo para você, amigo, mas eu quero dizer que eu também desejo que o mundo coma menos carne e que um dia a gente não coma mais os bichinhos, é isso aí. Comer menos com mais qualidade. A gente agora vai passar para o último segmento do nosso programa, que é um segmento que a gente chama de saideira, que é onde a gente sempre pega uma notícia interessante, ou curiosa, ou bizarra, ou absurda, ligada à gastronomia e faz um pequeno comentário final, né? E como a gente está falando de Wagyu, nesse caso tem até a ver com o assunto, que é o fato que nos Estados Unidos, um restaurante chamado Spruce, em São Francisco, que é um restaurante que inclusive tem estrelas do Guia Michelin, começou a correr uma lenda na imprensa local de que esse restaurante tem um sanduíche, um hambúrguer de Wagyu, que ajuda no parto das parturientes, ou das mulheres grávidas. Então, de repente, assim, existem... que induz o parto, acelera o processo das mulheres grávidas que já estão preocupadas porque o tempo está passando e o parto não chega. Isso é uma coisa, quer dizer, existem vários mitos, lendas, né, ligados à comida, algumas que são afrodisíacas, outras que ajudam no aleitamento materno, etc. Mas foi a primeira vez que eu vi algo como o desse restaurante em que um hambúrguer de Wagyu seria indutor de partos. E as pessoas estão indo lá cada vez mais, mulheres vão lá. O sanduíche já está custando $22 a unidade. Então... E... Alguém acredita nisso? Eu não acredito. Esse mito eu nunca ouvi falar. Mas não, eu acho que assim, tem que ter uma prova científica para eu entender, né? Assim, por exemplo, os alimentos que são ligados ao aleitamento, né, e à produção de leite, são muito calóricos. Então, canjica, a galinha de parida no Nordeste, que é uma galinha com farinha de mandioca, pirão com farinha de mandioca. Então, realmente você vai produzir mais leite. Porque a gente também gasta só uma lactante, tem um gasto calórico só amamentando, sei lá, 6 a 8 vezes por dia, 600 calorias por dia, tipo uma aula de spinning. Então você precisa de caloria. Então alimentos calóricos, canjica, sei lá quais são os outros, mas eu me lembro e de fato... Cerveja preta. Cerveja preta. Esse é outro mito, mas não são mitos. Eles, de fato, alimentos calóricos, leite, canjica, amido, né, muito alto, leite, proteína, tudo que uma lactante precisa. Agora, qual é a ligação? Né? Tem vários estudos correlacionados à carne de Wagyu, mas nunca ouvi esse, que é mais ligado à questão de Alzheimer, à questão de doenças cardíacas, por conta ele é muito rico em ômega 6, ômega 9. Positivo. Oi? Ou negativo? Positivo. Positivo. Não, eu pensei se de repente não dá um revertério ali no sistema digestório, e aí induz de repente, sei lá, ocitocina, eu não sei. Tem outro ingrediente que vocês estão esquecendo, que é o efeito placebo, que é a crença das pessoas em que... total. Que aquilo... Não, isso aqui é bom para isso, então... Eu sou dessas, e eu sou entusiasta do rolê da comida afrodisíaca, por exemplo. Eu adoro. E acho que muitas vezes um alimento ele não precisa conter uma vitamina ou algo que vai impactar no seu sistema neural. Às vezes só o visual da comida já te desperta emoções, feelings e sensações assim que já te põem... sabe? Então... já te põe pra produzir hormônios, aí tudo bem. Então, e a crença naquilo. Eu Se adoro. você acha, eu vou comer Acho sexy. Eu vou comer um amendoim que vai me ajudar hoje à noite. Se eu acreditar nisso, um amendoim à noite vai ser Mas tá valendo, uma maravilha. Pra ser feliz tá valendo. Come um saco de amendoim e arrasa, né, amigo? Então isso, eu acho que muitas dessas crendices terminam às vezes funcionando porque as pessoas acreditam. Porque é legal, porque é legal, acredita. é legal. É legal, pô. É legal. Para música, assim, para espetáculos, tem coisas assim, por exemplo, tomar alguma coisa, beber alguma coisa
levanta o meu ânimo. E aí eu acho que cada artista, cada cantor ou cantora tem sua brisa, né? Assim, de comer uma coisa que você gosta. Por exemplo, eu evito comer muito antes do show, porque fica pesado a digestão, isso porque eu como alimentos leves, mesmo assim. Eu tenho um ritual de tomar uma cervejinha antes do show, que ela me dá um grauzinho, assim, de poesia maravilhoso. E Mas pra voz, você faz... Pra voz, eu acho que o que é muito bom é gengibre. Então, costumo fazer chá de gengibre com mel, cortar, fatiar o gengibre e fica delicioso. E realmente tem um antibactericida, alguma coisa que protege o sistema aqui. E dizem que maçã também limpa o aparelho aqui vocal e tal. Mas eu não tenho muito, assim, muito ritual não, né? Tipo, é mais não comer, tipo assim, quando eu tô 1h30 do show, já não como mais. Porque, imagina, você tá lá plena, cantando, maravilhosa, e a rota, né, não rola, entendeu? Você está fazendo agora, já faz algum tempinho, você está se dedicando ao Belchior, né? Fazendo gravações e shows dedicados ao Belchior, que era cearense. De Sobral. Então você podia talvez comer um jabazinho, assim, antes do show. Mas a comida nordestina, ela é mais, acho que se eu comer, assim, eu adoro comida nordestina, inclusive falei pra Bel que tive a oportunidade recentemente de provar comida culinária do Pará e eu fiquei enlouquecida, eu acho que foi me afrodisíaco aquele negócio que eu comi uns 4 pratos, foi babado. Mas, sim, estou fazendo um show em homenagem ao Belchior e a gente começou no comecinho da pandemia, naquele momento caótico para nós da música, então pior ainda, porque a gente parou de fazer show, né? A gente está retomando agora, na verdade. Então a gente resolveu fazer uma live homenageando um compositor e continuo achando que Belchior está entre os mais atuais que existe, assim. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então eu queria convidar, assim, aproveitar o ensejo da mesa, da távola redonda, da távola oval, né? Para convidar os espectadores aqui do programa. Estamos aí com uma agenda, estou viajando o Brasil, então convidá-los para ver esse show do Belchior que tá lindo. Estou muito emocionada. Sim, obrigada pelo marketing. Nós que agradecemos. Obrigada. Bom, com esse convite extensível a todos os nossos espectadores, nós vamos encerrar mais essa edição do Food Connection. Queria agradecer, como sempre, a edição de textos da Luísa Fecarota, a direção segura do Iano Coimbra e os nossos convidados, a minha companheira de mesa, Bel Coelho. Sempre um prazer. Mais uma vez, me ajudando aqui a levar essa nau à frente, né? O Daniel Steinbruch, que veio aqui nos esclarecer sobre essa carne que está, enfim, singrando aqui a mesa brasileira cada vez mais. E a minha querida Ana Canhas, Josimar, que veio aqui engrandecer mais uma vez a nossa mesa. Obrigada, Belzinha. Eu que agradeço. Adorei, Obrigada, gente. Daniel, Muitas memórias Ana. nesse lugar. Maravilhoso. Obrigada. E aguardamos todo mundo na próxima edição do Food Connection aqui no canal Sabor e Arte. Até lá! Sweet